Paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou ler um texto bíblico muito conhecido que se encontra em 2 Samuel, capítulo 18. A história começa mesmo logo no início, mas eu vou ler a partir do versículo de 2 Samuel, capítulo 19, porque eu quero ser sucinto, porque vocês podem ler a história toda, que é a história da batalha, daquele acontecimento que aconteceu na vida de Davi e dos seus filhos, e quando Absalão tenta usurpar o trono. E aqui está na guerra em que Joabe está lutando com Absalão, que era o filho do rei, Joabe, o general. E o título, a epígrafe, diz assim: Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Então disse Ahimaás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciar ao rei que já o Senhor vingou da mão do seu inimigo. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador dessas novas, porém outro dia levarás, mas hoje não darás as novas, porque o filho do rei está morto. E disse Joabe ao coxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o coxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o coxita. E disse Joabe: para quê? E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Ahimaás correu por um caminho da planície e passou o coxita. Olha, irmãos, que situação extraordinária. Aqui neste momento nós compreendemos que naquela época da guerra de Israel, lá do reino do Israel unificado, pois era o segundo reino, o primeiro foi Saul e o segundo foi Davi, havia dois tipos de mensageiros. Um mensageiro, a visita do mensageiro de retorno ao palácio falava por si só. Era uma imagem, o mensageiro era uma imagem que por si só já falava se a guerra estava perdida ou ganha. E Ahimaás era um mensageiro da paz, era um mensageiro de vitória. Então, terminou uma guerra, teve vitória, foi bom para Israel, o general Joabe mandava: corre Ahimaás, e ele corria. Então, o atalaia, que era aquele homem que ficava na gurita, no ponto mais alto do palácio, ficava sempre olhando para a estrada, para os campos, em direção à estrada de retorno. Então, toda vida que vinha um mensageiro correndo, que aquele ofício era para quem tinha que correr e era a pé, quando aquele mensageiro apontava, então gritava-se o atalaia: vem um mensageiro. E o rei perguntava: quem é o mensageiro? Se o mensageiro fosse Ahimaás, o rei dizia: graças a Deus, paz para nós, a vitória para nós. Se o mensageiro talvez fosse o coxita, já sabia que a guerra estava perdida, que havia prejuízo. E naquele dia a coisa era terrível. Pois apesar de Absalão ser o que era, um usurpador, apesar de Absalão ter feito tudo com seu pai, apesar de ter sido cumprimento bíblico, Davi amarra profundamente Absalão. Então Davi ordenou a Joabe para não matar. Infelizmente Joabe matou, mas Davi ordenou a Joabe para não matar Absalão. E Joabe mata. Ele tinha um homem que tinha o cabelo muito grande, muito bonito. O Absalão era um homem muito bonito, o homem mais bonito de Israel.
E ele, o que é que ocorre? Absalão fica preso naquela batalha nos galhos de árvore pelo cabelo. E alguém diz a Joabe, e Joabe disse, se você matou, ele disse, não, longe de mim. Joabe vai lá pessoalmente e mata. Mas agora, precisava dar resposta ao rei. Precisava informar ao rei que Absalão estava morto. Joabe tinha 2 mensageiros. Tinha o Coxita e tinha Ahimaás. E Joabe, como de costume, quando havia perdido a guerra, porque para Davi a guerra estava perdida, porque tinha perdido seu filho. Joabe manda o mensageiro correto, porque se o Coxita chegasse, quando Atalaia visse o Coxita, Davi perguntasse, como perguntou, quem veio aí, dissesse o Coxita, Davi dizia, perdemos a batalha, alguma coisa de ruim aconteceu. Mas o Ahimaás conhecia um caminho por dentro, um caminho, um atalho, que o Coxita não conhecia. E certo é que Ahimaás passou pelo Coxita e se aproxima do palácio. E o rei pergunta, quem é que vem aí? E o Atalaia diz, vejo que quem vem é Ahimaás, filho de Zadok. E o rei diz, certamente de paz ele vem. De repente o Atalaia diz, mas eu vejo outro correndo atrás, o Coxita, e aí confundiu o coração do rei. E quando Ahimaás chegou perto do rei, e o rei perguntou, vai bem com o moço? E ele começa a dizer, eu vi um alvoroço, não é alguma coisa? Ele não tinha mensagem. Ô irmão, pelo amor de Deus. Não tem coisa pior do que um mensageiro sem mensagem. Não queira usurpar aquilo que não é seu. Que não é sua função, que não é seu dia, que não é a sua oportunidade. Que não é a sua oportunidade. Para tudo há um tempo debaixo dos céus e Deus usa o que Ele quer para a função que Ele quer. Para aquela função, o mensageiro correto era o Coxita, pois a presença dele já falava de morte, de batalha perdida, e não Ahimaás. Mensageiros sem mensagem, e a casa de Deus está cheia deles, querendo levar uma mensagem que ele não tem, falando em nome de que ele não pode falar. Ele foi orientado por Joabe, mas não aceitou. Ele queria porque queria levar aquela mensagem. Irmãos, não tenha pressa em levar a mensagem. Não tenha pressa, irmão, em falar. Porque você pode, às vezes, confundir mais do que você orienta. Desanimar mais do que anima. Se tu não tiveres a mensagem certa. Mensageiro sem mensagem. Como é difícil, irmão. E ali Ahimaás passou vergonha diante do rei. E foi uma vergonha tão grande que passou a ser escrita. E nós vemos hoje as falhas e a vaidade daquele mensageiro. Quantos mensageiros vaidosos. Que Deus não dá nenhuma mensagem, mas Ele quer dar a mensagem. Não é a hora dele, Deus o pudor, mas Ele fala em nome dele mesmo. Não edifica nada. Não tem fruto. Causa só tumulto. Porque ele é um mensageiro sem mensagem. Seja curto. Seja breve. Seja objetivo. Mas fale tão somente aquilo que Jesus te ordenou. Fale tão, se Jesus mandou dar uma só palavra, dê uma só palavra. Se Jesus não te der nenhuma palavra, agradeça a oportunidade e desça. Mas eu quero falar 15 minutos, 1 hora, 2 horas, mas você não tem mensagem? A mensagem agora é tua. Hoje não é o seu dia. Hoje talvez seja o dia do Coxita.
Aí, mas hoje não é o seu dia. Hoje é o dia do coxita, aí, mais. Bota isso na sua cabeça. A única mensagem, a presença do coxita era a própria mensagem. Ali equivale hoje um ditado popular e diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A imagem em si do coxita correndo já dizia o rei a situação da guerra. De repente quem chega correndo, a princípio, primeiro, ai mais. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Se hoje não é o seu dia, desculpe. Se a mensagem hoje não é tua, por que ter a pressa em levar? Bom dia.